Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa produzido semanalmente a partir deste ano aqui no Museu da Imagem e do Som, um espaço muito frequentado da cidade de São Paulo, que também, além de várias exposições e outros eventos, nos oferece aqui a oportunidade de fazer as gravações do Nova Estela aqui no MIS. A gente conta com o apoio da Fundação SM, da editora SM, e temos a cada semana a oportunidade de travar um bate-papo, uma conversa com algum especialista de alguma área do conhecimento e da ciência, seja a ciência mais antiga, seja a ciência mais atual, né? E nós temos novamente hoje aqui no Nova Estela um convidado muito especial, um parceiro nosso da PUC São Paulo, que é de outra universidade, da Universidade de São Paulo, da USP Zona Leste, Carlos Gonçalves, que já esteve conosco várias oportunidades e volta para abordar um tema muito importante na história da ciência, né? Um tema que acaba, principalmente na modernidade, se tornando assim um eixo, né, da nossa ciência, que é a matemática, né? O Carlos já nos falou da matemática grega em outra oportunidade, né, do Euclides e a sua importância por séculos e milênio, né? E agora o Carlos, na verdade, foi mais para trás, né, do que o Euclides. O Euclides está lá uns séculos antes da nossa era. Agora a gente vai mais longe com outros achados do Carlos. Então, muito bem-vindo e nos conta aí o que você tem pesquisado na tua área forte, que é a história da matemática. Bom, José Luiz, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, aqui no programa Nova Estela. De fato, né, eu trabalhei durante algum tempo sobre a história da matemática grega, mas já há alguns anos tenho me dedicado à história da matemática, à história dos saberes na Mesopotâmia antiga. Então, eu recuei bastante no tempo, né, o meu material de trabalho hoje é um material que tem por volta de 4.000 anos de idade, material produzido na época que a gente chama período babilônico antigo. Só para situar aí quem, né, não está acostumado com esses nomes, esse é um período que vai de 2000 a 1600 antes da nossa era. A região onde se passa isso tudo, assim, brevemente, né, a região da antiga Mesopotâmia, ou num sentido mais extenso, do Antigo Oriente Próximo, né, que abarca, no mapa atual, né, que abarca então o território da Turquia, né, depois descendo a Turquia, a região da Síria, de Israel, o Líbano, andando um pouco mais para o leste, a gente então tem o território do Iraque, né, que corresponde digamos, ao coração da Mesopotâmia antiga, né, e também no Antigo Oriente Próximo, o oeste do Irã, o platô iraniano, as montanhas que separam o Irã, né, do lado leste, que abrigaram um povo, os elamitas, que tinham bastante contato com essa região, né, com os outros povos dessa região. Uma região bastante extensa, muitos povos, muitas línguas, mas todos ali interagindo e produzindo alguma coisa que hoje tem interesse para a história dos saberes, né, para a história da ciência, assim como para outras áreas da história, para a história política, para a história das artes, para a história da vida cotidiana e por aí vai. Então, e vamos lá, primeiro, uma coisa eu acho que interessante, a gente gosta sempre no Nova Estela provocar os nossos convidados, né? Quais são suas fontes, né? Sempre aquela velha pergunta do historiador da ciência. Né? Ótimo. As minhas fontes são tabletes matemáticos, são tabletes de argila. A escrita mesopotâmica era feita sobre argila, num sistema de escrita que a gente chama de sistema cuneiforme, onde os sinais eram produzidos pela pressão que o escriba fazia sobre essa argila, usando uma espécie de palito, né, uma haste, a gente chama de cálamo, né, mas uma haste vegetal com um cantinho bem aparado, que era pressionada sobre a argila, produzindo uma figura mais ou menos triangular, que a gente chama de cunha. Né? A reunião de algumas dessas cunhas produz um sinal cuneiforme, e cada sinal cuneiforme tem lá seus valores fonéticos, seus valores ideogrâmicos,
e isso constitui a escrita no contexto mesopotâmico, sobre argila, sempre sobre argila, não é uma escrita nem sobre papel, nem sobre couro. A escrita cuneiforme é feita sobre argila. Eu acho isso impressionante, há por volta de 500 mil de tabletes, segundo as estimativas especializadas, hoje presentes nos acervos de museus e de universidades no mundo todo. Meio milhão. 500 mil. Mas uma parte diminuta desse 500 mil é constituída de tabletes matemáticos. Por volta de 2.000, 2.500 tabletes trazem o conteúdo que a gente chama de matemático dentro desse universo todo. Então, não é tanto assim, mas é um material produzido há bastante tempo. E você, fisicamente, você trabalha com o tablete? Como funciona? Depende do projeto de pesquisa. Aqui no Brasil, acho que eu nunca vi um tablete. Existem tabletes, sim. O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP tem alguns tabletes. Eles, em geral, ficam em exposição, juntamente com outro objeto mesopotâmico, que são pequenos cilindros, onde a gente pode ver um desenho esculpido em baixo relevo. Esses cilindros são chamados selos cilíndricos e eram usados sobre a argila. O escriba pressionava esse cilindro sobre a argila, fazia ele rolar sobre a argila, e esse desenho em baixo relevo se transformava num desenho em relevo na argila, que era uma espécie de assinatura usada em alguns documentos. Então, no Museu de Arqueologia e Etnologia, há uma quantidade muito modesta, é verdade, de material mesopotâmico. Fica no campus? Na cidade universitária. Cidade universitária aqui em São Paulo. Na USP. Exatamente. Interessante. Mas as minhas fontes, assim, em algumas ocasiões eu trabalho diretamente com os tabletes, em outras não. Depende do objeto, depende do projeto de pesquisa e da pergunta naquele momento. Nesse momento especificamente, eu tenho um trabalho sendo finalizado, em formato de livro, sendo enviado para a editora. E nesse trabalho eu não atuei diretamente sobre os tabletes. Foram tabletes publicados na década de 50, escavados num sítio arqueológico próximo de Bagdá, da atual Bagdá, chamado Tel Harmal. Então, publicados na década de 50, num momento em que a historiografia da matemática ainda estava muito presa a interpretar esses tabletes sob o ponto de vista da matemática escolar atual. Depois, muita coisa aconteceu em termos de historiografia. Hoje, as interpretações mais consensuais, mais aceitas, pelo menos assim a gente acredita, a gente que trabalha na área, são mais de acordo com o que os escribas poderiam pensar a respeito do material que eles produziram. Elas são mais distantes da matemática atual e mais coerentes com o que a gente sabe hoje da cultura mesopotâmica. Então, terminei de editar esse material. Eu trabalhei sobre artigos prontos. Antes de avançar, só para a gente entender, eu achei legal isso que você falou. Quer dizer, os textos, os tabletes que você está trabalhando nessa publicação que vai sair em português aqui no Brasil? Por enquanto não. Por enquanto não. Não tem problema. São um material que, apesar de terem sido reunidos e trazidos à luz no meio do século XX, ou até um pouquinho antes, na época eles tinham um viés, como várias áreas da ciência, física, química, tudo, de um tipo de percepção da história da ciência, vamos dizer assim, que hoje em dia, como você falou, a gente considera mais limitado, mais tentando entender aquilo à luz do conhecimento atual, do conhecimento moderno. E agora, já no século XXI, estamos no XXI, da nossa era, no século XXI, você, assim como o nosso grupo, outros grupos pelo mundo, tem uma visão mais contextualizada, procurando entender aquela produção relativamente ao conhecimento da antiguidade, da onde ela foi produzida efetivamente. Legal, desculpa. Ótimo, só para. eu acho bacana, esse é um ponto. Há aí uma percepção de mudança de perspectiva com vários programas historiográfica. Estela, Ótimo. Esse é um ponto importante.
Eu acho que, no caso da história da matemática, a gente ainda está por escrever uma história dos modos como foi praticada a história da matemática nos últimos, digamos, 100 anos. Né? Mas aí eu quero só fazer uma observação, né? A mesma sensibilidade historiográfica que a gente concede a um escriba mesopotâmico, tentando entendê-lo nos seus próprios termos, no tanto que isso é possível, eu acho que a gente deve conceder também aos nossos antecessores, historiadores da matemática ou da ciência, que na década de 50, 60 faziam um tipo de história da ciência, que não é o que a gente faz hoje, mas que tinha sua lógica naquele momento, a partir de perguntas diferentes, Isso é a meta de possibilidades diferentes. Né? Então, nesse trabalho, como eu dizia, eu não consultei diretamente os tabletes, até porque eles estão no Museu de Bagdá e até muito recentemente inacessíveis. Né? Então, esse é um tipo de atividade. Por outro lado, nesse momento, com uma colega do Laboratório Sfer, em Paris, a Christine Proust, nós estamos fazendo a edição de 3 tabletes do Museu do Louvre. São 3 tabletes numéricos, bastante simples, são tabelas de multiplicação, produzidas também no período babilônico antigo. Estavam um pouco perdidas ali no acervo do Louvre, ninguém tinha editado isso até o momento, e então a gente está fazendo o trabalho de edição. Nesse caso, sim, nós temos contato direto com o tablet. Então, o que se faz é uma requisição ao museu, né? Isso eu já fiz em outras ocasiões, qualquer cidadão envolvido no assunto pode fazer essa requisição, você visita a seção técnica do museu e examina o tablet diretamente. Né? Leva uma lupa, uma máquina fotográfica, um caderno, faz suas anotações. Tem algum cuidado? Não, porque eu lembro os livros raros, quando eu pesquisei na Europa, a gente tinha que pôr umas luvinhas, às vezes numa sala fechada. Eu já fiz esse trabalho no Louvre algumas vezes, né? E com os tabletes de argila, não há necessidade de nenhum aparato especial, o que me surpreende um pouco. Né? O tablet vem num cestinho, né, acolchoado, é claro, há uma preocupação para que ele não bata, não quebra, né? Mas, em geral, o museu não impõe nenhuma restrição à forma como o pesquisador vai manipular o tablet. Né? E, só para ilustrar aqui o nosso telespectador, né, uma coisa interessante. Pelo que você está dizendo, quer dizer, o tablet de argila, ele é mais antigo, né, menos amigável no manuseio, né? Mas ele é muito mais forte na preservação do que o pergaminho, né? Ah, sim, isso o pergaminho, é verdade. que eu saiba, assim, por exemplo, tirando os pergaminhos do Mar Morto, né? Se você recuar antes da nossa era, pouca coisa sobrevive, porque o pergaminho ele é uma pele animal, né? Sim. Do carneiro, pelo menos lá da época dos judeus, tá? Nessa região. O pergaminho, eu vejo até hoje aqui, até quando a gente usa os pergaminhos nas sinagogas, né? Ele vai ficando como a pele, né? Ele vai pegando fungo, ele vai ficando doente, né? Claro. E ele apodrece, né? Apodrece e se perde, precisa você ser pega copiado. O pergaminho na mão e desfaz, né? Isso é bem interessante mesmo. E a argila não. Bem lembrado apontar para isso. Eu gosto de fazer a seguinte comparação, voltando então para a história grega, né? No tempo que eu estudava a história da matemática na Grécia, né? Um exemplo muito bom para isso é o texto dos Elementos de Euclides. Supostamente, esse texto foi escrito ao redor do ano 300 antes da nossa era. Em geral, as pessoas perguntam assim, bom, mas há um manuscrito do Euclides, né, de próprio punho? Não, não há. Então, qual que é o mais antigo que a gente tem? O mais antigo foi produzido no século IX da nossa era, portanto, 1.200 anos depois do Euclides. Muita mediação ocorreu aí e é intensa a discussão nos meios especializados sobre qual seria o texto original dos elementos. Isso porque os gregos escreviam em papiro, e o papiro apodrece. A cada 60, 70 anos ele apodrece e precisa ser copiado. A partir do século VI ou VII, os manuscritos gregos passam a ser copiados em pergaminho, e isso possibilita que eles durem mais. No contexto mesopotâmico, a escrita era feita sobre esse substrato, sobre a argila, né? Em geral não era queimada, era uma argila crua mesmo, né? Depois da escrita ela secava e ficava crua, raramente ela era queimada, mas o clima da região seco, né,
possibilitou a sobrevivência desse material nessa grande quantidade, né? Então, do ponto de vista da história mesopotâmica, a gente está muito mais, quer dizer, do ponto de vista do acesso às fontes, a gente está muito mais bem servido com a Mesopotâmia antiga do que com a Grécia antiga, porque a gente tem direto acesso ao material produzido original, que não passou por processo de cópia, não passou por nenhuma mediação, a não ser os eventos da sobrevivência desse material ali no solo do Oriente Médio e depois os acasos arqueológicos. Curiosa né? observação tua, porque, num certo sentido, né, se a argila não tivesse essa propriedade de sobrevivência como suporte, a gente não teria esse conhecimento. Não teria esse conhecimento. Porque ele não foi copiado, ele não entrou nessa... Já o Euclides, que a gente não tem o original, porque se perdeu, ele a partir, como você falou, do século IX, ele passa a ser copiado, e está até hoje, até você já editou Euclides, que eu sei, né? Então, já ganhei uma cópia sua, né? Em português, em papel atual. Né? Foi o meu doutorado. Mas é interessante esse detalhe, assim, né? Sim. Mas vamos voltar, então nós estamos nos tabletes matemáticos e você estava dizendo que tem 3 que você está mexendo lá no Louvre. De fato. Então, na área, às vezes a gente trabalha diretamente com os tabletes, às vezes com publicações dos tabletes em papel, onde eles já estão, digamos assim, decifrados, né, numa certa medida interpretados também. Mas essa é uma área muito variada, uma história muito longa. Né? Esse material de que a gente está falando, que eu estou falando agora, que é o material que eu uso, foi produzido em escolas de escribas do período babilônico antigo. Não se sabe muito bem o funcionamento dessas escolas, mas em algumas ocasiões elas eram atividades realizadas nas casas, nas residências dos escribas, provavelmente atendiam a poucos alunos. Não sabemos dizer qual a idade dos alunos, quantos alunos frequentavam a escola ao mesmo tempo, quantos anos eles frequentavam a escola para aprender o que devia ser aprendido. Mas há alguns sítios, poucos, né, que têm tem uma grande quantidade de tabletes escolares e eventualmente até potes de reciclagem que eram usados para reciclar os tabletes já escritos, para produzir argila bruta, de novo, para novos tabletes. Né? Tinha reciclagem? Tinha reciclagem. Caraca. Isso é muito interessante também, né? Porque o tablete... Que perigo também. Que perigo. O tablete mesopotâmico, escolar, o tablete escolar, não administrativo, o escolar, perde a sua finalidade no momento da sua escrita. Uma vez escrito, ele não tem mais finalidade. O processo educacional, o processo pedagógico no período babilônico antigo é muito baseado em cópia, em memorização, em produção escrita do texto aprendido. E uma vez escrito o texto, o tablete não tem mais finalidade, ele vai para a reciclagem. Muitos dos tabletes que sobreviveram são devidos ao acaso, né, de uma casa que foi abandonada, de um incêndio que tomou uma cidade, de uma escola que parou suas atividades. Um caso muito interessante em Nippur, de uma casa de escriba, onde a gente tem 1.300, 1.400 tabletes ou fragmentos que foram usados como refil numa reforma da casa. Eles são usados como refil do chão e das paredes. Os tabletes são de argila e a casa também é de argila, né, de adobe. Né? Então os tabletes podem ser usados como... um design. Alguma coisa No assim. Ele refil. pode só ser colocado, né, para recuperar paredes e chãos. Isso ocorre em alguns casos. Né? Sorte nossa, né, que eles fizeram isso e a gente pôde recuperar esse material. Né? Essa tradição de textos matemáticos, né, tem aí uma espécie de ápice com as escolas de escribas, mas ela vem de tempos mais recuados, né? Isso, em geral, a gente tem um outro ponto de referência para essa história, que é o ano 3100, né? Por volta, essas datas são todas aproximadas, há muita discussão sobre a cronologia mesopotâmica, né? Por volta de 3100 antes da nossa era.
5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás, com Foi ontem. um advento muito interessante, né? É o advento das cidades de grande porte, né? Uruk é a primeira dessas cidades de grande porte. Ela culmina nela, né? Culminam-se alguns processos, né? Então, há um processo de modificação dos meios de produção, né? Surgimento de trabalho especializado, né? Isso quer dizer que você tem trabalhadores que não precisam trabalhar diretamente na produção do seu alimento. Eles têm um trabalho especializado e o alimento é obtido como pagamento para esse trabalho. É uma estrutura urbana de grande porte, há muita discussão também sobre quantas pessoas viviam em Uruk. A gente vê estimativas que começam em 20.000 pessoas e terminam em 40.000, 50.000 pessoas. De qualquer forma, é uma aglomeração respeitável já. E a administração de um lugar desse porte só é possível com algumas ferramentas, né? Naquele momento só foi possível com algumas ferramentas, dentre as quais a contabilidade, que usa, então, técnicas matemáticas, práticas, que depois se destacam, ganham uma certa autonomia e passam a constituir aquilo que a gente chama de matemática. Eles nunca o chamaram de matemática, mas nem tinha nome, né? Não existe nome para matemático, não existe nome para matemática, existe nome para contabilidade, claro. Né? Cálculos e contabilidade. Até porque mas fora isso não tem uma disciplina, uma divisão disciplinar como nós temos, né? Então esse processo de formação da cidade de grande porte, né, que a gente vê em Uruk, é um processo que trouxe junto a contabilidade, daí uma certa matemática e, acima de tudo, né, e mais importante, né, a escrita. É o momento em que a escrita cuneiforme se consolida, né, ela passa a ser usada em larga escala, né, e eu acho que é um processo, não é... E essas casas é onde o pessoal aprende também a escrita? Alfabetização? Essas casas de escribas, essas escolas de escriba. A gente sabe pouco sobre elas, né? Mas aparentemente, bom, há uma discussão na área que é importante de dizer, né? As pessoas que se dedicam a estudar a história da escrita têm opiniões conflitantes com relação ao seguinte: a população mesopotâmica, naquele sentido, era letrada ou não, né? O letramento se fazia de maneira fácil, assim, no dia a dia, ou era necessário um acesso especializado e, portanto, um acesso elitizado, disponível para poucos? Não há uma resposta consensual para isso, né? Então, não sei dizer o quanto que era difundida a escrita, né? Mas nesse momento, sim, né, em Uruk, né, a gente tem registros indiretos, né, poderia haver locais, né, de instrução, locais de preparação do futuro escriba. Ele começava estudando matemática, língua, né, e depois seguia para algum outro estudos especializados, provavelmente com profissionais já atuantes, né, que o ligava a outras áreas do saber mesopotâmico, como a medicina, como a adivinhação, como a astronomia, por exemplo, que constituem, então, né, digamos assim, fazem parte de um currículo mesopotâmico, desde o básico até o avançado. A gente está avançando no tempo, eu queria que você desse uma focadinha, nos últimos 3, 4 minutos, nos teus textos, né, nesse material que você está mexendo lá no Louvre, né? Sim. Bom, esse material, do ponto de vista estrutural, é muito simples, são tabelas de multiplicação. Portanto, 2 vezes 2, 4. Isso, né? Portanto, 2 vezes 3, 6. Isso, tabelas de multiplicação, nossa tabuada, né? Tabuada. E, portanto, produzidos em contexto escolar. As tabelas de multiplicação eram aprendidas de cor, junto com muitas outras tabelas metrológicas, que introduziam o estudante aos sistemas de medidas mesopotâmicos, tabelas com palavras, né, na área de estudo de língua. O estudante, no período babilônico antigo, que falava acadiano na sua vida diária, estudava o sumério, que já era uma língua que tinha se retirado das ruas naquele momento. Então, lista de palavras em sumério, listas de fórmulas jurídicas. Então, dentre todas essas listas, a gente encontra essas listas de multiplicação que fazem parte de um currículo
escolar, que é uma área bastante interessante de estudo para a história dos saberes na Mesopotâmia. E as letras e os números todas são feitas do mesmo tudo cuneiforme, método, tudo com aquele cuneiforme. sistema daqueles pequenos triangulinhos impressos na argila. E você hoje em dia, Carlos, você quando vai lá no Louvre, pega o tablet na mão, lá, você sai lendo? Não, pouca gente sai lendo, é muito difícil sair lendo. A gente aprende a ler os textos do gênero com que a gente trabalha. Então, textos matemáticos, são textos com os quais eu criei uma certa familiaridade, né? Eu leio, né, com dificuldade, né? 2 vezes 2, 4? Por aí, né? Às vezes texto em palavras também é possível ler. E o estudante, né, de cuneiforme, né, de acadiano principalmente, acaba lendo alguns outros textos que fazem parte de um currículo contemporâneo hoje, né, que é normal, que é usual no estudo dessas línguas. Então é muito comum a gente, ao estudar o acadiano, aprender a ler o Código de Hammurabi, porque é uma linguagem fácil, uma linguagem acessível. Então você aprende a reconhecer os sinais, aprende a reconhecer as palavras. Mas o espectro de textos é muito amplo e é um pouco difícil o indivíduo ter domínio de todos os gêneros, né, de todos esses períodos. São 3.000 anos de história, muitos gêneros textuais. Mas, né? sem dúvida. Isso, né? Muito bom, Carlos. Acho que a gente, mais uma vez, você traz para nós muitas novidades aí da tua pesquisa em História da Matemática. Foi um prazer estar aqui. A gente espera a saída dessa publicação. Vai sair na França? Não, está em análise pela editora. Vamos aguardar o que a editora diz. Sem furar aqui. Isso, exatamente. Mas eu sei que o Carlos vai estar... Como um bom estudante de Mesopotâmia, eu sou supersticioso. É bom aguardar. Tá legal. Então a gente vai aguardar. Sim. E esperar que também você está publicando. A gente esteve junto em Manchester ano passado. Sim, vamos estar junto em outros congressos. Ele vai soltando para nós aí muita informação. Já vi ele falando ainda nesse ano no nosso congresso lá do CESIMA. Listas léxicas. Listas léxicas geniais, maravilhosas. E o Nova Estela, esse debate vai se despedindo mais uma vez, esperando que, como lá, não tão longe como os estudos do Carlos, lá na Renascença, as novas estrelas apareceram no céu e acabaram constituindo toda uma transformação da forma de pensar, agir, escrever, ler, e que isso novamente ocorra, e estaremos na semana que vem novamente juntos com mais um debate sobre a ciência.